Olá, amigo estudante da Palavra de Deus, bom dia e um feliz despertar com Deus a você. Vamos hoje aprender, estudar, conhecer os ensinamentos que o capítulo 2 de 1 Crônicas traz para nós. Neste capítulo temos o tema A Descendência de Judá. Como já destacamos, os 9 primeiros capítulos deste livro, eles trazem genealogias. O capítulo de hoje concentra-se na genealogia de Judá, a tribo de Judá até Jessé, o pai de Davi. É maravilhoso saber que, apesar de todas as misérias e desgraças que o pecado trouxe ao nosso mundo, Deus tem um plano especial de redenção para cada um de nós. Basta aceitar e obedecer à vontade de Deus através de seu amado Filho Cristo Jesus. Através de toda a história, Deus mantém sua fidelidade no plano. Louvado seja o Senhor por isso. O capítulo 2 de 1 Crônicas dá continuidade à narrativa genealógica iniciada no capítulo anterior, focando agora na tribo de Judá, que é uma das mais importantes na história de Israel. Este capítulo é fundamental para entender as raízes do povo de Judá e a linhagem que culminará na linha davídica, da qual descende Jesus Cristo. A genealogia de Judá destaca não apenas os descendentes diretos, mas também as contribuições significativas que esses indivíduos trouxeram à história do povo escolhido. Vamos conhecer, neste estudo, os eventos significativos deste capítulo e as lições que podemos aprender sobre a identidade, a herança e a fidelidade de Deus ao longo das gerações. Esta é a nossa introdução no estudo de hoje. Aproveite e deixe o seu like, compartilhe e, se ainda não é inscrito, inscreva-se. E se você quer conhecer mais, quer se aprofundar neste capítulo, continue comigo no estudo a seguir. Agora vamos à análise dos textos deste capítulo 2. Verso 1 destaca os filhos de Israel, ou seja, de Jacó, com exceção de Dan. Os filhos de Jacó são alistados na sequência em que ocorrem em Gênesis capítulo 35, versos 23 a 26, e também em Êxodo capítulo 1, versos 1 a 4, omitindo-se José. A ordem está como se segue. Primeiramente, os 6 filhos de Lia, a primeira esposa. Depois, fora de ordem, Dan. Em seguida, os 2 filhos de Raquel, a segunda esposa. E depois o outro filho de Bila, a primeira concubina. E por último, os 2 filhos de Zilpa, a segunda concubina. Em vez de ocorrer na ordem em que seu nome seria listado como o primeiro filho de Bila, Dan é apresentado depois dos filhos de Lia. Essa é a posição que seu nome ocupa entre os filhos de Jacó quando a bênção profética foi pronunciada por ele. Agora o verso 3. Apesar de ser o 4º filho de Jacó, Judá aparece em primeiro lugar na detalhada genealogia, porque a promessa messiânica estava para ser cumprida por intermédio dele. Portanto, o cronista revela que sua genealogia e sua apresentação dos eventos históricos são controlados pela importância teológica e não
pela real cronologia. Agora o versículo 3, pelo que o matou. A inclusão desta declaração do relato original, conforme Gênesis 38, verso 7, está em harmonia com o propósito do cronista de apresentar um relato que mostra as terríveis consequências do pecado e as recompensas da retidão. Versos 4 e 5, diferente de Gênesis, mas fiel aos propósitos teológicos, o autor de Crônicas não menciona os detalhes do tratamento vergonhoso de Judá, a sua nora, Tamar, ou da sua exposição subsequente. Ele quer somente estabelecer a linhagem entre Judá e Davi. Todavia, ele não pôde evitar completamente a implicação da impropriedade, pois ele teve de pelo menos mencionar quem Tamar foi. Agora o versículo 7, os filhos de Carme, Acar ou Acã. Em Josué, ele é simplesmente mencionado como filho de Zera. O emprego da palavra filho no lugar de neto, como já destacamos em outro estudo, é comum na Bíblia. O leitor moderno, que busca exatidão literária, deve evitar rotular como discrepâncias algo que, com uma pesquisa mais atenta, pode ser provado como mero hábito antigo de usar uma palavra no sentido mais geral do que é comum atualmente. Agora os versos 10 a 14, essa genealogia ela é seletiva, pois focaliza apenas os mais importantes membros da linhagem. Por exemplo, Naasson, este foi o líder da tribo de Judá no tempo da marcha no deserto do Sinai até Cádiz Barneia. O tempo entre Judá e Naasson foi de aproximadamente 450 anos, ou seja, mais de 5 gerações. Agora o versículo 15, Jessé teve 7 filhos, sendo Davi o mais novo deles, onde parece que Jessé, em 1 Samuel capítulo 16, dá a entender que, na realidade, ele teve 8 filhos. Agora os versos 16 e 17, irmãs, eram raramente mencionadas em genealogias antigas. Entretanto, esta genealogia presta atenção específica à família de Davi, o que incluiu suas irmãs. Obviamente, não, no verso agora 18, falando de Caleb, filho de Esrom. Obviamente não o Caleb, filho de Jefoné, contemporâneo de Josué. Tá? Caleb, não é o Caleb que espiou a terra prometida. Agora o verso 24, para o cronista, 18 a 24. O nome importante nesta genealogia dos Calebitas é Bezalel, o sábio mestre, artífice, que supervisionou a construção do tabernáculo. O cronista usa Bezalel e Aholiabe como modelo para seu retrato de Salomão e Hurão-Abe na construção do templo. Também destaca Ur, este filho de Caleb e Efrata foi o pai de Belém. Agora o verso 51, o capítulo é um pouco longo, né? Salma foi o pai de Boaz e membro da linhagem da qual descendeu Davi. 51 a 54, o cronista registrou a genealogia de Caleb por causa da significância de Belém, que era a cidade natal do rei Davi. Um dos descendentes de Caleb, Salma, foi o fundador, ou o pai dos Belemitas.
Como compilador de crônicas, no verso 55, foi obviamente um escriba. Ele estava interessado em mencionar, mesmo que em uma nota de rodapé, várias famílias de escribas. Essas famílias são desconhecidas, assim como Jabes, o lugar onde elas habitaram. Como nomes queneus aparecem aqui, tem-se que eles descendem de Judá, visto que todo o contexto da passagem trata da genealogia de Judá. A genealogia também os relaciona a Recabe, o sagrado fundador de uma linhagem de devotos israelitas, que seguiram os comandos de seus pais, conforme Jeremias capítulo 35. Esses são os comentários dentro dos principais versículos e destaques do capítulo 2. Falando sobre a tribo de Judá, o cetro, conforme a profecia, vamos ao texto agora explicativo. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Essa profecia foi proferida pelo moribundo Jacó e dirigida a seus filhos, mas também se cumpriria em gerações futuras. O cetro é um bastão levado nas mãos por chefes e governantes como símbolo de autoridade. A insígnia tribal permanecerá. Judá não cessará de ser uma tribo distinta até que venha Siló, e a tribo de Judá realmente manteve sua supremacia através de todas as adversidades, até o primeiro advento de Cristo. Permaneceu como tribo distinta até a chegada de Siló. Quase 700 anos antes da morte de Cristo, proferiu o moribundo Jacó essa profecia. O próprio Cristo afastou o véu para que com visão profética pudesse Jacó traçar a história de seus descendentes. Ele viu um maravilhoso conselheiro levantar-se do meio daquela tribo. Era a semente prometida, Siló, o enviado de Deus, que deveria estabelecer um reino espiritual. Para quem não saiba, Siló representa Jesus. Jacó viu o tempo em que o cetro não mais estaria nas mãos de Judá. As nações estariam reunidas sob a bandeira de Cristo, quando os judeus compareceram diante de Pilatos para prender a Cristo, disseram: "Não temos rei, senão César." Com isso confessaram que o cetro se havia mesmo apartado de Judá. Texto da meditação matinal de 2022, página 92. Agora, que lições podemos extrair para nossas vidas no capítulo de hoje? O plano de Deus inclui todas as pessoas. Seu interesse é salvar cada indivíduo neste planeta tomado pelo pecado. Suas ações com Israel visam alcançar nações mundiais. É importante considerar que os livros paralelos de 1º e 2º Reis abordam a história do ponto de vista profético. Já o livro de Crônicas é um texto sacerdotal de cunho teológico. Observe, como governador soberano, Deus escolhe um indivíduo no planeta, Abraão. Dentre seus descendentes, escolhe uma nação, Israel. Dentre os 12 filhos de Jacó, Deus seleciona uma tribo, Judá. E dessa tribo escolhe reis, dos quais descenderia a linhagem do Messias, profeticamente prometido. Davi
e Salomão, os reis escolhidos aqui. 1 Crônicas 2 apresenta a genealogia de Davi, filho de Jessé, neto de Boaz. Sua ascendência vem de mãe moabita, Ruth. Estrangeiros não são desvalorizados nem ignorados por Deus. Além de Davi não descender com sangue puro, na genealogia de Judá é citado Calebe, com Bezalel concluindo sua genealogia. Calebe, como vimos, era filho de Jefoné, um quenezeu, que mesmo não sendo israelita, tornou-se líder da tribo de Judá. Se considerado com atenção, a genealogia apresenta importantes e relevantes curiosidades. Observe outra delas. Um pai dá uma de suas filhas para casar-se com um escravo egípcio, indicando não haver discriminação racial, nem mesmo social. O autor consagrado, inspirado pelo Espírito Santo, iniciou com Adão, conforme vimos no capítulo 1, pai da raça humana, e fechou o ciclo com Ciro, rei pagão do Império Persa, lá no capítulo 36 de 2 Crônicas, mostrando que Deus é o regente da história mundial, não apenas da nação de Israel. Israel é apenas um grão de areia num complexo da história universal. Embora Deus esteja aberto para incluir em seu povo todo tipo de indivíduos, inclusive até cananitas, ele não tolera, por isso elimina pessoas como Er e Acã, que possuem conduta perversa ou causa desgraça, quebrando princípios claros de sua palavra. No entanto, Deus anseia salvar pecadores. Mesmo que Gênesis 38 destaque os horrorosos pecados originários de Judá e sua família, de sua tribo viria o Messias. Evidentemente, a graça divina atua na desgraça humana. Isto fica evidente através dos relatos da palavra de Deus. Agora, nossa reflexão conclusiva. A genealogia de Judá apontava para a redenção. Apesar de gerações e gerações perversas, a mão do Senhor sustentava a promessa de que o cetro não se arredará de Judá. E já estudamos que, apesar da separação das tribos, Judá passou a ter monarquia independente de Israel. Dentre os filhos de Israel, Judá foi o quarto filho de Jacó com Lia. Lia não era amada por Jacó, pois este amava sua irmã Raquel. Por isso, tentava conquistar o amor de seu marido pela bênção dos filhos. Mas a cada filho que depositava seu desejo de ser amada, suas expectativas eram frustradas, conforme a história em Gênesis 29. Só foi quando deu à luz a Judá que Lia declarou: "Esta vez louvarei o Senhor." Não sabia ela que suas palavras já apontavam para a maior das promessas, o nascimento do Filho de Deus. Interessante, né? Muito interessante. Os judeus tiveram a oportunidade de conviver lado a lado, face a face com Cristo, e assim mesmo o rejeitaram. Jesus os chamou de uma geração má e adúltera, mas foi naquela geração de trevas que nasceu o sol da justiça. O apóstolo Paulo disse que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores e desobedientes aos pais.
conforme 2 Timóteo capítulo 3. E a lista segue com características que representam a última e terrível geração de ímpios. Judá não foi o melhor dos filhos, nem tampouco a sua geração correspondeu ao caráter de Cristo, mas foi dela que Jesus veio. Somos todos pecadores, mas se escolhemos estar nas mãos de Deus, somos chamados de raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Que pela graça de Deus, façamos parte da geração que, muito em breve, dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Conforme Isaías 25, verso 9. Vigiemos e oremos. Amém? Muito bem. Segundo Crônicas, capítulo 2, e os ensinamentos que podemos receber da palavra de Deus neste capítulo. O pensamento do dia: ao lermos o livro de Crônicas, iremos vislumbrar Deus operando através de seu povo ao longo de muitas gerações. Que Deus seja louvado pela sua palavra e também pela sua providência, através da história, através dos tempos. Vamos falar com Deus? Maravilhoso Deus e querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelo despertar deste novo dia. Obrigado, Pai querido, por este encontro contigo em Tua palavra, neste momento de despertar. Queira, Senhor, nos ajudar para que possamos compreender os Teus propósitos em nossas vidas. Guia os nossos passos conforme o Teu querer. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem grande interesse em cada pessoa deste planeta. E o Senhor já proveu um meio de salvação em Cristo Jesus. Fica conosco em mais esse dia de nossa jornada, em nome de Jesus. Te pedimos amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tenham todos um ótimo dia e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço. Tchau, tchau.